Então, sem mais delongas, vamos lá, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 10. É uma leitura bem longa, nós vamos ler todo o capítulo. E uma história muito bacana, eu creio que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, através da vida e da conversão desse homem, o centurião Cornélio. Todos encontraram aí? Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, na hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que 2 homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável.
Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto a todo o povo, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Oremos. Senhor, querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela essa manhã maravilhosa, Deus, pelo dia de sol lindo, ó Pai, por cada irmão presente aqui, Senhor, por cada vida que o Senhor mesmo trouxe a este lugar. Pedimos, ó Deus, encarecidamente a iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, para que de fato possamos tirar tudo que o Senhor tem para nós nesse texto. Um texto tão grande, ó Deus, uma palavra tão rica, um único versículo, ó Deus, da tua palavra, ó Pai, já nos dá base para escrever livros. Imagina então um texto deste tamanho. Carecemos do Senhor, carecemos do teu Espírito Santo e rogamos por ele iluminação, ó Deus, a fim de que nós aprendamos tudo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Usa, Deus, com poder e graça, esse que também é pecador, este que também é falho, ó Pai, mas que recebeu tão grande incumbência do Senhor nessa manhã. Me coloco nas tuas mãos, ó Deus, e peço que seja de fato um instrumento, ó Deus, a teu dispor nesta manhã. Usa-me, Deus, como lhe aprouver. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos no capítulo 9, um pouquinho antes do livro de Atos, uma conversão de um homem terrível, um grande perseguidor da igreja, um cara que matava os crentes, que encerrava os crentes na prisão, que caçava os crentes como animais, muitas vezes. O nome dele era Saulo de Tarso. Esse homem, a gente vê essa conversão no capítulo 9. No capítulo 9 também, a gente vê, né, o Pedro sendo usado por Deus para curar um enfermo, um aleijado de nascença. E vemos também Pedro usado por Deus para trazer vida a Dorcas, uma mulher que jazia morta. Uma mulher estava morta e Pedro, então, faz uma oração e essa mulher revive. E Pedro foi usado por Deus para fazer esses dois grandes milagres. Mas aqui a gente vê mais uma vez Pedro sendo usado por Deus para que fosse operado através da vida dele o maior de todos os milagres. O maior milagre que todo ser humano pode receber não é a ressurreição, não é a cura, mas é o novo nascimento, é a conversão. Esse é o maior milagre, esse é o maior milagre que Deus operou tanto na minha vida como na sua. E a gente vê isso acontecendo aqui então no capítulo 10, e é narrado um capítulo inteiro para que contasse a história da conversão desse homem. Então a gente vai observar algumas coisas a respeito desse homem, porque um capítulo inteiro foi dedicado à história dessa conversão. Não é? A primeira coisa que a gente precisa parar e prestar atenção é quem era o homem aqui descrito. Quem era Cornélio? O texto narra, nos mostra muito a respeito da vida desse homem e que a gente precisa
com certeza, parar e dedicar algum tempo para compreender. Primeira coisa, quanto à sua profissão. Cornélio era um soldado romano, mas ele não era simplesmente um soldado, não era mais um do soldado romano, ele era um centurião, é alguém que tinha um título alto, era alguém de um posto de comando alto no exército romano. Ele era comandante de uma das espinhas dorsais do exército romano. O exército romano a gente poderia dividir em 3 grandes... antes de mais nada, irmãos, eu preciso falar isso aqui. Eu vim com isso na cabeça, não anotei e quase que eu me esqueço. A gente precisa dar créditos ao autor. Essa é a revista que nós temos usado nos domingos aqui de manhã. Gente que Deus usa. E toda essa revista, ela contém ensinamentos, essas histórias, tudo que a gente tem passado aqui, ela foi escrita por dois pastores bem conhecidos aí, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o reverendo Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes, são os 2 responsáveis por esses estudos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muito provavelmente esses estudos estão sendo postados na internet, estão sendo reproduzidos na internet. Então, muita coisa do que a gente tem falado aqui, se você vê um sermão do Hernandes, um sermão de Arival, você vai ver alguma coisa do que a gente falou aqui, então corre o risco da gente estar sendo aí confundido com alguém que está plagiando alguém. De fato, né, estamos usando o material deles aqui. Inclusive, esse texto que agora que nós lemos, tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes exatamente a respeito disso, da conversão desse soldado. E é exatamente, eu não sei, a mente que aquele homem tem, algo de Deus, que ele, sem livro, sem escrito nenhum, ele fala exatamente tudo que está descrito nessa lição. Então, para que fique registrado aí, né, para depois a gente não ser confundido aí com alguém leviano que tem. Então, os devidos créditos aos autores, né? Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes são os autores dessa revista que nós temos usado todos os domingos aqui. Eu falei isso porque com essa lição de Cornélio ficou muito mais evidente. Eu fui procurar na internet alguma coisa e dei de cara com Hernandes, e é muito claro, né? Então vai ficar bem latente a hora que você vê aí Hernandes falando a respeito desse texto. Tá ok? Então vamos lá. Então, a gente pode dividir o exército romano em 3 grandes divisões. Vamos partir de baixo para cima. A primeira seria essa coisa do centurião, então partindo de baixo para cima, ele era um centurião, ou seja, tinham 100 homens comandados por Cornélio. Ele era chefe de 100, o que quer dizer centurião. Acima desse chefe de 100, acima desse centurião, havia aquilo que é chamado de corte, que a gente vê o texto falando aqui, que Cornélio fazia parte da corte chamada italiana. E acima da corte havia, então, a legião romana, que era composta aí por 6.000 soldados. Então, legião, corte e centúria. Era, assim, uma divisão do exército romano. E a centúria era aquela coisa, a espinha dorsal, porque um homem era responsável por 100 homens, mas aqueles homens deveriam ser treinados, né, da mesma forma, para quando se juntasse ali a uma legião de soldados romanos, eles soubessem o que fazer, como fazer. E o exército romano, no seu tempo, era o exército mais temido, né? Tinha técnicas de batalhas ali muito bem definidas. Cada um sabia exatamente o que fazer e como fazer dentro daquela reunião de soldados ali. Então, Cornélio era um centurião, era um chefe de 100 soldados. Ele não era simplesmente um soldado qualquer, né? Ele era um homem que dava ordens, um homem de grande posição, um homem de alta posição, vamos dizer assim. E ele estava ali, né, em Cesareia. Essa Cesareia que fala aqui, como é que eu vou dizer? Que era como se fosse ali a administração do Império Romano dentro de Jerusalém. Era onde essa cidade ficava, era onde ficava essa... Por isso é chamado de Cesareia, que vem do nome César. Então, era uma cidade, era um local onde, inclusive, Pôncio Pilatos residia, onde Cristo foi levado para ser julgado, era em Cesareia. Ele prestava ali a corte a qual esse homem estava subjugado, era fixada ali na cidade de Cesareia. Então, ali que Cornélio
fixava, ali onde ele trabalhava e onde ele ficava com os seus soldados. Bom, então, quanto à sua profissão, um soldado graduado, um homem, né, de respeito, um homem respeitado, um homem até mesmo temido por muitas pessoas, porque um centurião não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Por isso o texto fala desse homem aqui. Quanto à sua relação com o próximo, a gente vê que ele era um homem generoso. E aqui a gente precisa parar e pensar um pouco na questão da piedade. A gente crê, claro, sabemos que piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, aquilo que, né, a relação que nós temos com Deus, mas isso se evidencia pela maneira com que lidamos com o próximo. Não é verdade? Ninguém pode dizer que ama a Deus, o próprio João fala isso, se não ama ao próximo. Ninguém pode dizer que é um homem piedoso se as obras não atestam isso. Eu não posso dizer que eu sou um homem temente a Deus se a minha vida, de alguma forma, não mostra, não reverbera isso na vida das outras pessoas. E piedade nada mais é do que serviço. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. É serviço. Primeiro, o serviço prestado a Deus e depois um serviço prestado à sociedade. E aí a gente precisa parar um pouco e refletir a respeito do papel da igreja. Da igreja como um todo. Olha para a nossa realidade, olha para o nosso Brasil, olha para o nosso país. Né? A quantidade, dizem que hoje somos 50 milhões de cristãos e no meio disso aí, dizem as pesquisas que existem 20 milhões de desigrejados. É a segunda maior igreja do Brasil, os desigrejados. A primeira é a Assembleia de Deus ainda, com mais de 20 milhões de membros. Mas os desigrejados compõem a segunda maior igreja do Brasil. E pensando em piedade, pensando em vida com Deus, pensando nessa ideia de serviço, como nós temos afetado a sociedade? A igreja tem deixado o seu papel de lado. Aquilo que os reformadores fizeram no começo, né, que era influenciar a sociedade como um todo, ter médicos cristãos, professores cristãos, psicólogos cristãos, né, todas as áreas da sociedade eram permeadas por cristãos. Os maiores ganhadores de prêmios Nobel até hoje, a maior quantidade de prêmio Nobel que existe, eram cristãos. Homens, cientistas, mulheres, todos cristãos, a maioria de cristãos, homens que fizeram, que de fato impactaram a sociedade no seu tempo, que fizeram a diferença. E a igreja hoje tem meio que recuado do seu papel. Tem fugido até mesmo de debates, muitas vezes necessários. Não estou falando aí para entrar em discussão com qualquer um, mas há debates que são necessários a igreja intervir, a igreja se colocar, a igreja se manifestar, e nós temos nos encolhido, porque por causa da sociedade que nos cerca, por causa de tudo, né, que a gente vê aí. Inclusive, eu já afirmei aqui no estudo a respeito da educação na igreja, a educação no Brasil como um todo, que professores cristãos estão se perdendo. Porque nas faculdades é impossível hoje, eu acredito, no Brasil, alguém que quer ser um professor não ser aí doutrinado de alguma forma dentro das universidades. Ou qualquer outra área de humanas. Eu acho que diz que não é só no Brasil, não, no mundo todo. Mas aí as pessoas, os crentes estão se retirando desses locais. Ou quando se fazem presente em algum desses locais, o testemunho não é dos melhores. A gente olha para os nossos políticos aí, né, para os vereadores que são os menores, até deputados, senadores que carregam o nome cristão, o que é que esses homens têm feito? E aí a gente acaba, não, mas crente e política não dá certo. Crente e isso não dá certo. Um médico não pode ser crente, um psicólogo não pode ser crente. E aí essas coisas vão, e a gente vai deixando de lado. Olhando o perfil da irmã Marlene, só citar ela aqui, ela faz questão de colocar no perfil do Instagram, psicóloga cristã. E essas coisas são necessárias. E dentro do trabalho, quantas pessoas hoje não trabalham em empresas aí, e é aquilo que a gente chama de crente 007, né? Pessoas têm 10, 15, 20 anos dentro do mesmo lugar e ninguém sabe que essa pessoa é crente, professa a fé em Jesus Cristo. A igreja tem se encolhido, quando o papel da igreja é crescer, é se mostrar. Jesus Cristo falou que a gente não põe uma lâmpada debaixo da cama.
E aí, é claro que pesa um pouco mais sobre nós, quando, como um profissional, você vai trabalhar na casa de alguém, e a pessoa, no decorrer do trabalho, as coisas vão acontecendo e a pessoa percebe, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, pela música que ouve, ou pelo que fala no telefone, as pessoas acabam entendendo, você é crente? Sou, graças a Deus. E aí torna esse trabalho um pouco mais ainda, como é que eu vou dizer aqui, ainda mais delicado. Porque a gente precisa entender que nós somos embaixadores de Cristo. Cristo não precisa de advogado, senão, mas nós somos embaixadores dele. Onde quer que estejamos, nós representamos o reino de Deus. Então, onde quer que eu esteja, trabalhando como pedreiro, apesar de brincalhão que eu sou, tenho que domar isso muitas vezes, porque senão a gente descamba para o lado errado da coisa, mas a gente precisa entender que onde quer que estejamos, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o nome de Jesus. Não é só o meu nome mais que está em jogo, é o nome da igreja. A igreja está envergonhada. Eu fiz uma pia, acabei de fazer lá uma bancada para a minha cozinha. E levei a bancada para casa, peguei na marmoraria, levei e não percebi defeito, não percebi nada. E na hora da montagem, eu voltei na sexta-feira, eu peguei na sexta-feira passada, voltei na sexta-feira agora para buscar umas pedras que ficaram faltando. E a menina me perguntou na sexta-feira, você já montou a bancada? E eu não percebi a ansiedade na voz dela naquele momento, a questão da montagem, até que ontem, eu tentando montar, tentando montar essa bancada, e a primeira coisa que eu fiz, antes de mais nada, foi orar. Pedi, Deus, eu faço um serviço tão bem feito para os outros, me ajuda também a ter o mesmo cuidado na minha casa. Não deixa acontecer nada de errado, não deixa que nada saia dos padrões aqui. E fui trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi quebrar o vidro da máquina de lavar da minha esposa. Esbarrei a bancada lá e estou tentando colocar essa bancada no lugar de tudo que é jeito e nada dava certo. Até que em determinado momento eu percebi uma trinca nessa bancada. A bancada quebrou quando eles estavam fazendo, trincou, eles foram lá, remendou a trinca, soldou lá com massa plástica, colocaram um reforço por baixo e eu não tinha percebido isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque o pessoal da marmoraria é gente crente e me entregou a bancada dessa forma. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso testemunho. O que nós temos feito? Como é que a gente tem agido? Tem horas que eu falho e eu mesmo me cobro bastante a respeito disso, mas olha só, um homem, quanto à vida piedosa dele, a gente precisa ter cuidado com isso, saber que nós somos chamados a servir. Nós precisamos dar fruto, é lá fora. Eu já falei isso aqui mais uma vez também, uma árvore não dá fruto para si mesma. Nós precisamos entender o nosso papel na sociedade, sermos piedosos, sim, tementes a Deus, mas as nossas atitudes, as nossas ações precisam reverberar isso. A gente está falando de um homem aqui que foi convertido no final desse texto. Mas olha o exemplo de Cornélio, quanto à sua relação com o próximo, um homem generoso. Olha no versículos 2 e 3, que diz assim: piedoso e temente a Deus, com todos de sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. E no finalzinho a gente vai ver, quando esses homens chegam para Pedro ali, no versículo 22, 23, eles dizem para Pedro que esse Cornélio, ele tinha bom testemunho da nação judaica. Um homem ímpio, vamos dizer assim. Ele já não era mais gentio, acredito eu que ele já era aqui como é que era o nome? Prosélito, porque é um homem que já tinha uma fé judaica. Ele já era alguém que tinha a fé judaica. Mas note que, mais do que muitos escribas e fariseus, é um homem que compreendeu a lei de Deus. Ele entendeu que a lei de Deus é, no final de tudo, amar. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quanto à sua relação com Deus, um homem piedoso e temente, não é assim que nos informam versículos 2 e 3? E não só isso, ele era piedoso, fazia as esmolas e de contínuo orava a Deus. Nota que quando ele teve a visão, o texto narra que ele estava na hora 9ª do dia, ou seja, por volta das 3 horas da tarde. Os judeus observavam os horários de oração. Eles oravam de manhã, de tarde e por volta da hora do almoço. Eles tinham 3 horários de oração que eram bem rígidos quanto a isso. E Cornélio também o fazia. E não fazia isso esporadicamente. Não era um homem que orava de vez em quando, como muitos de nós fazemos,
que de vez em quando vai ali e fala com Deus, de vez em quando corre ali, né, na hora que tem que estar apertado, ou sei lá, porque recebeu uma bênção. Mas era um homem que de contínuo orava a Deus, um homem que tinha uma vida de fato. Por isso que eu falei, piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas reverbera naquilo que a gente faz na sociedade. Aquilo que nós fazemos em casa, com os nossos vizinhos. Como é que a gente tem visto isso? E a gente vê esse homem que tinha uma relação com Deus, de proximidade, um homem que de contínuo orava a Deus. Estava próximo de Deus, um homem que tinha costume de falar com Deus, um homem que era um homem bem visto na sociedade, pelos seus, e inclusive por aqueles que eram, né, os seus subjugados, vamos dizer assim, que eram os judeus. Quanto à vida devocional dele, um homem de oração, um homem que conhecia o Senhor, conhecia a lei, com certeza ele conhecia a lei, estudava a lei, a Bíblia que ele tinha naquele tempo. Era um homem que, de fato, amava o Senhor, que tinha prazer na companhia do Senhor, que buscava estar perto do Senhor, saber qual era a vontade de Deus. Tanto que quando o anjo vem para ele e fala com ele, manda lá o povo buscar Pedro, ele nem titubeia. Chama a turma e fala, vai lá porque eu preciso ouvir o que aquele homem tem para me falar. Quanto à sua família, ele era um líder exemplar. De novo, o versículo 2 nos fala, né? Um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não só ele temia a Deus, mas toda a sua casa. A casa daquele homem era abençoada pelo seu modo de vida. E aqui cabe, mais uma vez, a gente prestar atenção. Quantos homens piedosos, ou com aparência de piedade, nós temos? Inclusive, tem um exemplo, né, de uma família que mora lá no meu prédio, de uma jovem, que eu e a Roseli vimos um dia desse lá, eu falei, nossa, olha o jeito de vestir e tal. E a Roseli falou, mas o pai dela era crente, pastor. Mas ela viu o pai fazer tanta coisa durante a vida, que a igreja já não tem mais sentido para a vida dela. Uma menina jovem, a gente vê pelo jeito de vestir, pelo que estava fazendo com o namorado ali durante o dia, a gente vê que está brigada com o evangelho, e o pai era um pastor. E o exemplo do pai dentro de casa fez com que aquela menina se afastasse da igreja. E nós? Será que o meu exemplo como crente leva o meu filho a se aproximar mais de Deus? Minha família a se aproximar mais de Deus? Ou faz com que eles se afastem de Deus? Será que aquela historinha do menino, né, que chega na igreja e fala, pastor, deixa meu pai morar aqui? Ah, mas por quê? Porque na igreja meu pai é um cara, gente boa demais? Será que a gente tem sido crente só na igreja? Quantos de nós tem falhado? Quantos de nós não falhamos? Quantos homens não deixam de, né, que tem uma aparência de vida piedosa na igreja, mas em casa tem falhado? Quantos de nós não temos feito isso? Abandonado, deixado os nossos filhos se perderem? Falta pulso, muitas vezes. Falta exemplo, muitas vezes. Coisas pequenas. Talvez o menino quer, tem hora que o menino clama por um não. Papai, eu quero ir no show junto com meus irmãos, com meus primos, com minha família, não sei. Você não vai. Ele clama por um não. Ele chega comunicando que vai, mas pedindo. Fala que não, fala que não, fala que não. E o pai pode ir. Ele vai, porque os primos estão chamando, está todo mundo chamando. E talvez ele precisasse de uma firmeza de um pai, ele vai falar que não. Ou talvez esse menino chegue e quer de fato estar ali, o que é mais perigoso ainda. Não, eu quero ir, eu vou mesmo. Não, você não vai. Mas, com medo da relação se desgastar, de perder o amor do filhinho, eu já falei isso com os meus filhos e falo de vez em quando. Eu prefiro que vocês me respeitem do que vocês me amem. Eu prefiro ser respeitado do que amado por vocês. Acontece que quanto mais eles me respeitam, mais eles demonstram amor, mais eles demonstram empatia, mais eles querem estar perto, mais esses meninos admiram os pais que estão perto, que estão próximos, que puxam a orelha, que cobram, que incentivam. Porque o menino precisa saber que ele tem um porto seguro, que tem alguém que cobra dele, que quer ver ele melhor, mas que acredita nele. Porque ninguém cobra algo de alguém que você sabe que não pode dar mais. Quando você está na empresa, está trabalhando para determinada pessoa,
e aquela pessoa cobra, exige mais, é porque ela sabe que você tem maior capacidade. Mas a gente foi ensinado, a gente foi educado, não sei, pelo pensamento esquerdista, não sei o que aconteceu, que quanto mais cobrado a gente é porque a gente está sendo mais massacrado, mais pisado, mais usado. E isso é comum no meio que eu trabalho, com ajudante de pedreiro. Nossa, a gente pensa, não tem que estar difícil de arrumar mão de obra. E quanto mais você cobra, quanto mais, né, você exige, quanto mais a pessoa acha que você está explorando. E o cara está perdendo a oportunidade de aprender a fazer um reboco, aprender a fazer uma massa, aprender a fazer um recorte. Primeira coisa, você não chega sentando um piso no chão. Mas se o cara confia, ele te deixa fazer um recorte, ele te coloca nos lugares mais difíceis, mais complicados que tem, onde pode dar defeito, onde o dono não vai ver se ficar alguma coisa errada, debaixo de um armário, e assim vai. E aí você vai aprendendo, vai galgando novos lugares, mas a pessoa acha que aquilo é abuso, está abusando, e deixa de crescer, deixa de aprender, por causa dessas coisas. E a gente tem falhado muitas vezes como pais. Pais dentro da igreja têm vacilado, têm preferido, né, o filho correr atrás de um serviço, de uma entrevista de emprego, do que deixar o menino junto com os colegas num curso, num evento da igreja. Pais que preferem manter o menino na aula de judô, na aula de natação, na aula disso, na aula... Meu filho não vai perder aula de natação, não vai perder aula de inglês, não vai perder isso, mas o menino perde um estudo bíblico no domingo de manhã. O menino perde um estudo bíblico na terça-feira. Não estou falando que é errado essas coisas lá fora, não, mas qual é a prioridade? O que você tem ensinado para o seu filho? O que vale mais a pena? Inclusive família. Jesus Cristo falou, olha, aquele que ama mais pai, mãe do que a mim, não é digno de mim. Os da família da fé têm mais importância, porque essa família da fé, eu creio, irmãos, que nós vamos viver junto na eternidade, em nome de Jesus, e vocês são mais importantes para mim, porque muita gente da minha família, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Já pararam para pensar nisso? E aí a gente tem, sem querer, muitas vezes, ensinado os nossos filhos, dado prioridade diferente para os meninos. E aí aquilo que o pai prioriza, certamente eles vão priorizar. E não adianta você falar uma coisa e viver outra. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Quanto à família, um líder exemplar. Quanto ao seu testemunho, um homem influenciador, um líder, né, que liderou não só bem a família, mas também os seus soldados. Nota que quando ele manda chamar Pedro, ele chama 2 servos e um soldado piedoso, um soldado também que temia a Deus. Certamente alguém que viu nesse homem um exemplo a ser seguido. E no versículo 22, lá fala que toda a sociedade, os judeus davam bom testemunho de Cornélio. Cornélio era aquele povo que subjugava os judeus. Ele era romano, ele era um soldado romano, ele era aquele que impunha, né, as chibatadas nos romanos ali. E o próprio povo romano, o próprio povo judeu, tinha bom testemunho a respeito dele. O cara que era para ser odiado, temido, tinha muito mais bom exemplo do que talvez muitos judeus. Muitos estudiosos da palavra, aqueles que eram os pregadores da época, aqueles que davam, né, que deveriam ser o exemplo daquele tempo. Cornélio era um homem fazia muito mais sentido para a sociedade do que o próprio judeu. Alguém que era de fora, alguém que abraçou a fé, alguém que deve ter sido, eu acredito que ele era um prosélito, sim, alguém que temia a Deus, que fazia suas orações, mas que tinha exemplo, que o povo via nele algo diferente. Talvez não era alguém que ensinava as Escrituras, como os fariseus, como os escribas, mas alguém que vivia os ensinamentos de fato e de verdade. Não era esse o grande questionamento de Jesus para os fariseus? Chamava ele de hipócritas, porque vocês falam, mas não vivem. Põem sobre o povo um peso que nem com um dedo vocês querem carregar. Não era isso que Jesus falava deles? E aqui a gente tem o exemplo de um homem que era convertido à fé judaica, que dava testemunho, inclusive os judeus davam testemunho dele, a respeito dele. E o testemunho é deveras importante. Mas eu não quero importar com o que o povo fala da minha vida. Se você é crente, você deve se importar sim. Em determinados aspectos, você deve se importar sim. Inclusive, Pedro fala a respeito disso, 1 Pedro, capítulo 3, você pode começar a ler lá a partir do versículo 11 ali, falando do bom testemunho, né, de como agir, de como fazer, e culmina no versículo 15, que eu acho maravilhoso, que eu gravei isso no meu coração, mas em falando,
né, como você deve agir, como deve ser seu testemunho, porque aquele que falar mal de você, na hora que o outro olhar para a sua vida, o seu testemunho vai dizer que não, é o contrário, é diferente, não é aquilo que a pessoa está falando. A pessoa está querendo te denegrir, a pessoa está falando mal de você, está falando mal da sua imagem, está falando que você é isso, que você é aquilo, mas a pessoa olha e fala, não é isso não. Não é bem por aí não, olha a vida do cara. É deveras importante o nosso proceder, a gente deve sim cuidar daquilo que fala, daquilo que faz, daquilo que pensa. Paulo nos chama a isso, né? Seja o que tenha no nosso pensamento, que for bom, amável, piedoso, né? Se há alguma justiça, se há alguma coisa boa, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Até o nosso pensamento nós devemos zelar por ele. A gente precisa sim preocupar como a sociedade nos vê. Se somos crentes, precisamos. É lógico que você não vai viver a vida em função do que o outro fala, em função do que o outro faz, mas você precisa preocupar como é que o outro está te vendo, porque, como eu disse, somos embaixadores de Cristo. Não é mais o meu nome que eu mancho somente. E é isso. Se somos a Bíblia que o mundo lê, que Bíblia o povo tem lido quando olha para a minha vida? Eu, sinceramente, achava que a vida cristã era algo maçante, pesado, chato. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu preciso mostrar, as pessoas precisam ver na minha vida que andar com Jesus é algo leve, não é um fardo. Não é um fardo, abandonar aquilo. Na verdade, hoje eu tenho condições de fazer uma escolha. Quando eu estava no mundo, eu não tinha. Eu não era capaz, eu não tinha força por mim mesmo de resistir ao vício. Eu fumei durante 15 anos, tentei parar de fumar umas 3 vezes. Mas depois que eu converti, graças a Deus, eu fui liberto desse vício. Então a gente precisa entender que hoje eu tenho o Evangelho, a graça de Deus, como diz o Luiz Felipe, é a provisão. Ela é aquilo que dá força para que eu e você consigamos dizer não. Hoje eu consigo dizer não a um determinado comportamento que é comum na sociedade. Mas quando eu estava lá, eu era só mais um no meio da multidão, mais um no meio da manada, que fazia as mesmas coisas. Nós hoje não, hoje a gente tem, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de dizer não. E quando a gente não consegue, está ali, está difícil, a gente ora, a gente clama a Deus, a gente pede socorro e Deus dá. Deus ouve essa oração. Senhor, me ajuda porque está difícil aqui, está complicado, o negócio não está legal aqui não, eu acho que o testemunho não vai ficar bom, me ajuda. E muitas vezes é nessa hora que Deus te ajuda, é na sua fraqueza que Deus te faz forte. É nesse momento ali que, aquela oração breve no seu pensamento com Deus, é ali que Deus vem e te reveste de graça, te enche de graça, de capacidade para você vencer aquela determinada coisa que está acontecendo ali. E a sociedade falava bem desse homem. Um homem que era honesto, justo, que dava esmolas, que orava, que temia a Deus, que era correto. Um homem que a própria sociedade reconhecia nele algo diferente. Quanto à disposição de agradar a Deus, ele era um homem pronto. Ele estava pronto para fazer o que Deus pedisse. Lá quando o anjo veio, era um homem acostumado a dar ordens e receber ordens. Então, quando o anjo veio para ele, e aqui a gente vai fazer um contraponto depois com Pedro. Olha que o anjo vem e fala para ele, vai, manda chamar Pedro. O que ele faz? Obedece. Sim, senhor. Chama lá os 2 criados, o soldado, manda os caras andar 50 quilômetros, que era a distância que estava Jope, ali de Cesareia. Na hora, ele pega e vai. Pega e vai. E outra coisa, ele era um homem sedento, ele estava com vontade, ele tinha um desejo de ouvir a palavra de Deus. Olha o versículo 23 aqui. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou e partiu com homens também, alguns irmãos que estavam na sua companhia. No dia imediato, quando Pedro, ele mandou os soldados atrás de Pedro, era 50 quilômetros, então era mais ou menos um dia de caminhada aí. No dia seguinte, quando Pedro chegou em Cesareia com a comitiva, que veio Pedro e mais alguns irmãos, mais os 3 que foram chamá-lo, o que Cornélio estava fazendo? Estava esperando com uma certa ansiedade por aqueles homens. Tanto que ele corre e confundiu ali as coisas e acabou adorando Pedro,
Mas ele correu, ele estava ansioso, estava esperando, aguardando eles chegarem, para ouvir o que Deus tinha para falar. Não só ele, né? Olha só para você ver que coisa bacana. Algo também que tem sumido das nossa igreja, como a gente tem perdido essas coisas, como a gente tem desacreditado muitas vezes disso. Eu sou um dos, de vez em quando, costumo falar, gente, impossível hoje você achar no Brasil alguém que não tenha ouvido falar de Jesus. E aí a gente acaba deixando de falar. Ele queria levar outras pessoas a conhecer a Deus. Nota que ele estava aguardando esperar, mas ele esperava com os seus familiares, com os seus servos e com os amigos íntimos. Ele chamou mais pessoas, ele reuniu uma galera ali para ouvir. Olha, vai vir um cara aí, um anjo me falou, me pediu para chamar ele, vai vir uma pessoa aí que vai me falar o que da parte de Deus, um homem que veio para falar da parte de Deus. Então vamos reunir, vamos esperar, vamos confiar, vamos aguardar aqui que tem coisa boa para nós aí. Muitas vezes nós, numa reunião de família, um aniversário, quantas vezes a gente deixa de expor a palavra de Deus? Ou quantos consentimentos, né, nós não temos feito? Para quê? Eu fui assim por muito tempo. Eu era a irmã do Felipe, lá em casa era eu. A minha irmã foi a primeira a converter lá em casa, e ela vinha e falava, e eu falava desse jeito: vai virar pastor agora? Gente, eu era questionador demais, eu perguntava demais, eu desacreditava demais, blasfemava até. Graças a Deus hoje eu estou aqui. Ela orou bastante, intercedeu bastante, e Deus teve misericórdia. E hoje eu sou um desses. E generalizam, né? E meio que generaliza essas coisas, né? Pastor quer roubar dinheiro, pastor quer estar bem de vida, pastor quer... Gente, você pega eu vi algo uma vez no Jornal do Rio de Janeiro, o cara estava anunciando a igreja dele para vender. Anunciando a igreja para vender. Tá assim, vendo igreja em bairro tal, com tantos membros. Vendia de porteira fechada. É sério? E é uma prática comum para aqueles lados lá. Não é um jornal só, não. Depois vocês dão uma vasculhada aí para vocês verem. Mas aí você vai generalizar isso. E é isso que o mundo faz, generaliza esses pequenos exemplos, a gente vê esses homens enriqueceram e continuam enriquecendo, pregando mentiras, o evangelho da prosperidade, para um monte de gente que está correndo atrás disso, porque o cara, para mim, gente, Deus me perdoe, não sei se o pastor vai cortar, não sei, o cara que vai de igreja, não vou nem falar nome de igreja, mas o cara que vai para uma igreja, pega ali 10 mil reais e dá de oferta, porque o pastor falou que se ele der 10 mil e daqui a pouco ele vai ter 100 mil, ele está atrás disso. É isso que ele está buscando. É melhor você jogar na loteria. Isso é jogo de azar, isso não é fé. Na minha opinião. Então a pessoa está ali, o cara que está ali, o pastor está enriquecendo, mas é ele que está enriquecendo o pastor. Porque está correndo atrás dessas coisas. E vou falar com você, uma mente trabalhada para determinado aspecto, ela vai alcançar aquilo. O cara está ali, todo dia ouvindo que Deus vai transformar a vida dele, que ele vai ser um grande empresário, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, ele começa a trabalhar em função daquilo. A mente dele é transformada para correr atrás daquilo. O cara larga hábitos que deixariam fora daquela perspectiva, ele começa a trabalhar em função daquilo, a guardar dinheiro, a correr atrás, a buscar, a entender o mercado, fazer pesquisa de mercado, se ele é um empresário. Tudo que ele não fazia antes, ele agora faz. E é lógico que a chance de dar certo é grande, porque eu mudei a minha mente, é metanoia, mudança de mente. Eu transformei a minha mente para correr atrás daquilo. Por que a gente fala tanto dos pais ter cuidado com os filhos, de ensinar os meninos o que é prioridade? Porque o que você ensinar que é prioridade para ele, ele vai levar aquilo para a vida. E se a prioridade na vida do menino é estudar, é ficar louco com estudo, é querer isso, ele vai continuar para o resto da vida com essas coisas. E aí o cara entra na igreja e começa a correr atrás daquilo, eu vou ser um grande empresário, vou ser isso, vou ser aquilo, e vai, a mente é transformada, dá um start ali, e ele começa a viver a vida em função daquilo, e fazer coisas, abdicar de coisas.
deixa para trás muita coisa, se esforça de verdade, ele vai alcançar aquilo, é claro que vai. Não todos, mas uma parte boa vai conseguir chegar lá. E aí ele correu atrás, alcançou aquilo, e vai lá, e muitas vezes dá o testemunho, que Deus fez isso, Deus fez aquilo, e o pastor da igreja, e aquela igreja, aquela turma, que a gente não chama nem de igreja, a igreja presbiteriana do Brasil chama isso de seita, e eu tendo a concordar com eles, pega alguns pontos, algumas coisas soltas da Bíblia. Vocês já viram aí a ideia que fala que o povo pegava lenço de Paulo e tal, e curava as pessoas? Tem um texto no livro de Atos que fala isso. Tem igrejas que faz campanha disso. O lenço de Paulo, a rosa não sei do que, o sal não sei da onde, a água do Rio Jordão, e tantas coisas aí vai. Porque aconteceu. Gente com pano de saco, vocês já viram isso? O povo andando com vestido de saco para a rua fora aí? Tem, ué. Entende? Porque Jesus não é suficiente para a fé dessas pessoas. Cristo já não é mais o suficiente. Cristo não é o alvo. Não é Cristo quem transforma, não é Cristo que sara, não é Cristo que cura, não é Cristo que liberta, não é Cristo que cede, que concede as coisas, não é Cristo que provê. E aí fica atrás de misticismo. E tem um tanto de igreja aí, gente, de judaizante também, falando de coisa de judeu, coisa que Paulo pregou contra, coisa que Paulo lutou contra, e o povo buscando o símbolo judeu, disso, daquilo, um tanto de trem. Quando Cristo é o suficiente, aquilo tudo que apontava para Jesus, sabe, candelabro, arca da aliança, tudo isso mostrava, apontava para a pessoa de Cristo, e as pessoas têm colocado aqueles objetos de novo nas igrejas. Quando Cristo deve ser. O pastor Manuel falou algo comigo interessante, falou: Walter, hoje, quando você falar de Jesus para a pessoa, você tem que explicar de qual Jesus você está falando. Não basta mais falar Jesus Cristo, tem que explicar qual é o Jesus. Que Jesus é esse? Porque tem tanto Jesus aí fora. E a gente precisa ter esse anseio, como o centurião teve. O cara reuniu um monte de gente na casa dele para ouvir a palavra de Deus. Deus, eu mandei buscar um homem lá, 50 quilômetros, ele está lá. E Deus, um anjo falou comigo que ele vai vir aqui e tem coisa boa para nós. Eu gosto muito do pessoal da família da Roseli. Me ensinaram muita coisa a respeito de família. Mas toda reunião que tem, todo lugar que tem, seja um enterro, seja um aniversário, aquele povo já convida, traz o Walter, que o Walter vai dar uma palavra para nós. O povo vai fazer a festa deles, vai viver, mas eles esperam pela palavra de Deus. Querem ouvir a palavra de Deus. E quanto a gente reúne, como igreja, muitas vezes, o Luiz Felipe gosta muito de chamar a atenção para comer um churrasquinho, para fazer as coisas, e cadê Jesus no meio disso? Quando a gente tira 5 minutos, no churrasco ali, para falar, para fazer uma reflexão breve, aí vão comer, vão fazer festa, vão fazer tudo. Quando a causa da união é o que fica de lado. E aí a ideia da comunhão não acontece. Porque quem promove a comunhão não é o centro, não é o eixo, não é o que realmente está em função dali. Bom, a gente viu a respeito desse homem, agora vamos ver aqui um pouco a respeito da conversão de Cornélio. Cornélio era um homem de muitas virtudes. Pode olhar para a vida dele, era um soldado graduado, um pai de família exemplar, um homem que cuidava da sua família, um homem que levava a sua família a ter a mesma fé que ele, a viver as mesmas coisas que eles, que a sociedade dava boa notícia a respeito dele, a reputação dele era algo ilibado perante a sociedade, um homem que chamou os amigos para receber a palavra de Deus, era um homem que tinha um espírito evangelístico, um homem que, você já viu, muitas vezes a gente fala assim, esse cara só falta converter. E era assim a vida de Cornélio. A diferença é que Cornélio era convertido ao judaísmo, aquilo que os judeus acreditavam ser a vida com Deus daquele tempo. O que faltava para ele era conhecer Jesus Cristo, e é isso que a gente vai ver a respeito dele aqui. Apesar de ser uma pessoa religiosamente sincera, porque ele era sincero naquilo que ele falava, e aí a gente pode trazer para os nossos dias, não quero citar igreja X ou Y, mas aquela igreja que se diz mãe aí, quantas pessoas sinceras
que seguem, que estão dentro dessas igrejas, que estão buscando de fato alguma coisa com Deus, né, que estão vivendo aí a fé com Deus, mas que fazem bem, dão esmolas, vão aos cultos ali, às missas, e pessoas que vivem, acreditam naquela fé ali, mas falta algo, falta essa verdade, essa libertação que só o Evangelho traz. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Gente boa mesmo, inclusive que falam, né? Mas eu sou um cara bom, eu não mato, eu não roubo, eu não isso, eu não faço aquilo, sou exemplo, sou um pai de família, nunca traí minha esposa, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, então eu sou um cara legal. Mas, moço, se não tiver Jesus no coração, não tem jeito, a obra não salva, a obra não salva, e ele precisava ser salvo. Cornélio, até então, né, ele, se fosse salvo pelas obras, certamente Cornélio seria salvo, talvez até antes de alguns judeus do tempo dele, porque ele entendeu a verdade da lei judaica, que era o amor a Deus e o amor ao próximo, mas as obras não salvam ninguém. E esse homem precisava ouvir o Evangelho. Esse homem precisava ouvir o Evangelho. E aqui a gente vê, outra coisa a respeito do Evangelho, é que onde o Evangelho chega, ele derruba todos os preconceitos. E a gente vê isso, não na vida de Cornélio, mas através da vida de Pedro. Olha só que legal, Pedro é um cara fora da curva, sensacional. Eu gosto da história de Pedro, tem hora que eu me pareço muito com ele. Deus estava tratando com Pedro de muitas formas, e só ficou claro para ele quando ele chegou na casa de Cornélio. Primeiro a gente vê onde é que Pedro estava. Pedro estava hospedado em Jope, na casa do Simão. O que Simão era? Ele era curtidor. Curtidor de quê? Couro. Um homem que curtia couro, pegava couro de animais e curtia. Só que para um judeu, ele não podia nem tocar num animal morto. Nem animais mortos ele podia tocar. E esse Simão, o trabalho dele era curtir couro, logicamente de um animal morto. E onde é que Pedro estava hospedado? Na casa dele. De um gentio, que fazia algo que para o judeu era, né, fora da curva, não estava legal. Pedro já estava ali. Depois, Pedro teve aquela visão. Rapaz, eu acho que Pedro estava com uma fome lascada, que ele subiu poeirado ali para orar, para esquecer um pouco da fome. E ele teve ali meio que uma vertigem, né, uma visão que ele só compreendeu depois que o lençol foi recolhido aos céus. Então, acho que ele estava com uma fome danada, ele achou que estava tendo uma visão ali. Onde é que está escrito isso aqui a respeito? Pedro. Enquanto Pedro estava perplexo, aqui, quer ver? A partir do versículo 9, versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pela terra, e vai até o versículo 16, né? Aqui, e ouviu-se uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa igual ou imunda. Sucedeu por 3 vezes, no versículo 16, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Eu acredito que Pedro só entendeu que aquilo era uma visão de Deus falando com ele quando aquilo foi recolhido, que ele entendeu. Aí Pedro chega, está ali, na casa do rapaz que é curtidor, estava na casa de um gentil, que fazia coisas que um judeu era incapaz, né, para ele, sem chance de acontecer num judeu. E aí Pedro tem essa visão, os rapazes chegam, Pedro vai com eles, e quando Pedro chega na casa do centurião, o que Pedro fala? Olha o discurso de Pedro. Quer ver onde é que começa aqui? Que ele fala: vós sabeis... Cadê? Falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Aqui, versículo 28. Olha as palavras de Pedro. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha as palavras de Pedro. Na hora que ele chegou na casa do centurião, não era na casa de qualquer um. Pedro era meio. O Evangelho tirou esse medo que talvez ele tivesse no coração, já não tinha mais. Mas ele chegou e falou, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de alguém de outra raça. Até aproximar era proibido para os judeus. Mas aí Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse imundo. Rapaz, na hora que
Se fosse um homem comum, Pedro falando um trem desse, já expulsava ele da casa dele. Já punha ele para correr. E Pedro chegou ali diante do centurião e falou isso. O evangelho quebrou ali a barreira, o preconceito, não do centurião, não de Cornélio. Porque para Cornélio não interessava se era Pedro que ia trazer a palavra, se era Paulo, quem fosse, se era Tiago, ele queria ouvir, o que importava para ele era a palavra. Apesar de que a gente vai ver para frente um pouquinho aqui, que ele confundiu meio as coisas. Mas o evangelho quebrou, acabou com o preconceito que tinha. E da parte daquele que era portador do evangelho. Não era os pessoas que estavam esperando, que estavam com preconceito, era Pedro. Pedro que tinha esse preconceito no coração, essa coisa. E Deus vem trabalhando isso na vida dele há um tempo já, e ele não tinha percebido ainda, até que aquele objeto desceu e ele entendeu. E Pedro depois fala, né, Deus não faz acepção de pessoas quando o Espírito Santo cai sobre eles. Lembra, tem uma passagem que Jesus fala com Pedro assim, Pedro, quando você se converter, você vai trazer muitas pessoas a mim. Pedro era um cara que tinha, Pedro era diferenciado, ele era você vê, pegou ali, depois da descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. 2 milagres do que eu citei aqui, né, o cara que estava lá na porta do templo, né, em nome de Jesus Cristo, que eu tenho e te dou, levanta e anda. Dorcas estava morta, ele orou e aquela mulher, né, foi ressurreta. O cara que tinha experiências com Deus, que estava perto de Deus, mas ainda não tinha entendido o que Deus queria para a vida. Mas Pedro ainda continuava sendo Pedro. Tinha as experiências com Deus, tinha vivido grandes coisas com Deus, mas ele ainda era Pedro. E quando eu olho para a vida de Pedro e olho para mim, eu falo, tem esperança para mim. Porque tem hora que eu sou meio Pedro. Deus está falando, Deus está mostrando. E muitas vezes a gente é assim. Deus vem colocando as circunstâncias para nos mostrar e a gente não entende, não compreende, até que vem um trem que fica mais claro. Eu costumava falar que Deus muitas vezes falar comigo, tem que pôr um avião, uma faixa no céu assim, para eu poder entender. E a gente precisa orar, pedindo a Deus discernimento espiritual para ouvir a voz dele, para entender o que ele está falando, de que forma ele está falando, porque ele fala o tempo todo. E ele está falando com Pedro o tempo inteiro aqui. Mas Pedro não tinha ouvido, não tinha compreendido, não tinha, né, caído a ficha. Não caiu a ficha de Pedro ainda. Até que finalmente ele entende. Mas ele ainda chega na casa do rapaz e dá um discurso desse. Talvez não fosse necessário, mas ele chega e fala. E na casa de um centurião romano, cheio de gente esperando, ele chega e dá um discurso desse lá. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, o Evangelho, gente, é algo maravilhoso. Eu acho que se a gente sair com isso aqui na cabeça, já valeu esse estudo de hoje de manhã. A evangelização é uma tarefa humana. Porque Deus teve o trabalho de, numa visão, mandar um anjo falar com Cornélio. Vai lá, manda chamar Pedro para ele vir pregar para você. Aquele anjo não poderia ter exposto o evangelho para Cornélio, já que Deus fez com que descesse do céu um anjo para falar com ele, mas mandou buscar 50 quilômetros uma pessoa para falar do evangelho para ele. Sabe, se a gente soubesse o valor que tem, o tesouro que tem, o poder que nós temos. O maior poder do mundo está à nossa disposição. Não há nada mais poderoso no mundo do que o Evangelho. Nem a ressurreição, como eu já disse aqui. Nada, uma cura, um espetáculo, a cura mais maravilhosa. Nada é mais poderoso do que o Evangelho. Porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O que importa, no final das contas, é a salvação. O que conta, no final das contas, é a morada celestial, é a vida eterna. E nós temos esse poder nas mãos. O poder transformador, o poder revelador, o poder que abre os olhos, que tira as escamas, que tira o tampão dos ouvidos. Nós somos portadores desse poder. Fomos reconciliados e feitos ministros da reconciliação. É o nosso papel. Um anjo não vai descer do céu e pregar para alguém. Inclusive, Paulo fala que se um anjo descer do céu e pregar um evangelho que não seja esse de Cristo, seja anátema. E já aconteceu por mais de uma vez na história. Temos exemplo aí do Adventismo.
Um anjo desceu e falou com a mulher lá. E nasceu uma religião daquilo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, um anjo desceu e falou para o rapaz. Maomé, um anjo desceu, mas o evangelho era outro. Não era o evangelho de Cristo, não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do arrependimento, da morte, da ressurreição, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não o tiveram por anátema, como Paulo disse. O evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser exposto, o evangelho tem que ser falado, e nós temos, não é trabalho. Rapaz, imagina, Deus quer salvar um tanto de gente, nós fomos salvos por isso, Deus quer fazer uma obra maravilhosa e te convida. Participa. Participa. Deus, todo-poderoso Deus, soberano, o Deus que parou o universo porque um homem orou. Lua, detém-se no vale de Ajalon, sol, detém-se lá, e parou. Esse é o Deus que te chama, que te convida a trabalhar com Ele. Haver outros sentados aqui, tem um monte de lugar, um monte de espaço. Se aqui na Vida Nova não couber, no céu cabe. Aqueles que Deus tem chamado para Ele. E nós somos os que vão pregar para essas pessoas. E a respeito do Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho faz, o Evangelho está centrado na vida de Cristo. Nota que Pedro, quando começa a falar de Jesus para aquele povo, fala que Jesus andou, que Jesus curou, que Jesus fez milagres, porque Deus o tinha escolhido. Então, o Evangelho está centrado na vida de Jesus, naquilo que Jesus fez durante a sua vida. A vida de Jesus mostra que ele era de fato o Filho de Deus. O Evangelho está centrado nas obras que Jesus fez. O Evangelho também está centrado na morte de Cristo, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós estávamos lascados. Tinha uma dívida impagável para mim e para você. Não teríamos condições, não temos condições jamais de pagar o preço. A gente cantou aqui. Eu já nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberemos, não temos a capacidade de entender o valor, o preço daquilo que Jesus fez por nós. Mas Ele morreu por mim e por você, pagou os nossos pecados, purgou os nossos pecados. Mas Ele não morreu, mas não está morto mais. Ele ressuscitou, porque um Cristo morto não vale de nada. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou pela nossa justificação. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não é assim que Pedro apresenta o Evangelho? Fala das obras de Jesus, fala da morte de Jesus, é que eles o mataram, pendurando no madeiro, mas que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E terceira coisa, o Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Quando Pedro fala que Deus, versículo 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Jesus é Senhor, fora do tempo, acima da vida, de vivos e mortos. Todos um dia estarão diante dEle. Todos um dia comparecerão diante dEle. E não vai ter ninguém que escapa, não. O Walter, o Nilson, o Ismael, o Hélio, vai estar todo mundo lá. E vai ter um tanto de trem ali para a gente prestar conta. É muita coisa. Mas Pedro fala que Jesus é Senhor. Gente, isso deveras é importante. Eu sempre falo essas coisas, mas tem hora que ouvir alguém pregando é muito bom. O Evangelho, o Novo Testamento, ele vai chamar Jesus de Senhor, de Salvador, 22 vezes. Você vai encontrar essa expressão, Jesus como Salvador, no Novo Testamento todo. Desde Mateus até Apocalipse. 22 vezes Jesus sendo chamado de Salvador. Mas você vai encontrar no mesmo Evangelho, de Mateus a Apocalipse, Jesus sendo chamado de Senhor, 650 vezes. O que salva é o Jesus Senhor. Não adianta você ter... Jesus não vai ser o seu Salvador se primeiro Ele não for o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o nosso Senhor. Jesus, o senhorio é dEle.
E Pedro, aqui eu faço um contraponto contra Pedro e Cornélio. Lembra que o anjo desceu, Cornélio recebeu a ordem e imediatamente enviou o pessoal para Pedro. Pedro, quando ele está ali, diante daquela visão que ele teve, o Senhor fala com ele, Pedro, mata e come. Pedro até chama de Senhor, fala, Senhor. Sim, é Senhor, eu mando e eu obedeço. Mas Pedro fala, eu nunca comi nada imundo. E muitas vezes nós somos Pedro, os crentes, a pessoa que tem o Evangelho, a pessoa que tem esse poder maravilhoso, a pessoa que é incumbida dessa obra maravilhosa, e Jesus vem, fala, faz, e a gente não se rende ao senhorio de Cristo. Porque primeiro ele tem que ser Senhor nas nossas vidas. Se ele não for Senhor, ele não vai ser Salvador. Ele só é Salvador daquele que ele é Senhor. Precisamos nos render ao senhorio de Cristo. Não tem área da sua vida onde Jesus possa ficar de fora. Não tem área que Jesus, no casamento, na vida sexual, na vida sentimental, na vida financeira, Jesus é Senhor, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Senão, não tem jeito não. Ah, Jesus é meu Senhor, mas nessa área aqui Ele não mexe não. Jesus é meu Senhor, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim, nasci assim, e vou crescer assim, vou morrer assim, assim, a síndrome de Gabriela, né? A pessoa não quer mudar, a pessoa não se permite ser mudada, ser moldada, não muda o caráter, não muda atitudes, não muda a vida, não muda o jeito de falar, de vestir, de fazer as coisas. Onde está o senhorio de Cristo nas nossas vidas? A gente prefere muitas vezes, né, com relação à vida diária, a criação de filhos hoje é um trem terrível, a pessoa prefere ouvir um psicólogo, nada contra a sua profissão, Marlene, prefere ouvir o que o psicólogo tem a dizer, o que a pessoa tem para falar, ouve o professor do menino, ouve o médico, ouve isso, mas não ouve a Bíblia. E Jesus está sendo Senhor? E a vida não tem área que a Bíblia não alcance na sua vida. A Bíblia tem até receita de bolo, receita de pão. Não tem área. Aquilo que a Bíblia não fala claramente, com certeza ela te dá um norte. Com certeza. E a gente está aí, dando murro em ponta de faca, teimoso, batendo cabeça na parede, e temando e deixando de enxergar as coisas, porque a gente não se deixa ser pastoreados, né? A gente não se submete ao senhorio de Cristo. Jesus é Senhor de todo aquele que crê. E o Evangelho oferece remissão de pecados, não é isso que o Pedro fala aqui? Versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio dele, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Nossos pecados foram remidos naquela cruz. O sangue de Jesus cobriu todos eles. E é assim que Jesus faz. E tem um monte de gente cheia de pecado que Deus quer remir, como eu e você. E como Pedro, nós também estamos num processo de aprendizado, de crescimento, de santificação, de transformação, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, como diz Paulo. E vai ser assim até que Cristo volte. Mas como eu disse, eu fico feliz de olhar para Pedro e ver que Pedro ainda tem algumas atitudes, porque tem hora que eu me identifico muito com ele, porque dá tempo ainda da gente ser transformado, se a gente se deixar, se render ao senhorio de Cristo, se deixar pastorear por Cristo. Dá tempo ainda de melhorar como pessoa, de melhorar como crente, de ser santificado. Sem santificação, ninguém verá a Deus, né? Concluindo, meus irmãos, todo aquele que recebe o Evangelho, assim como eu e você, recebe também o Espírito Santo de Deus. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E mais junto com esse Espírito, junto com essa libertação, junto com essa salvação, junto com tudo que vem com o Evangelho, vem também a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do testemunho, de uma vida piedosa, de viver de fato uma vida que impacta a nossa sociedade, em volta de nós. Como é que as pessoas têm vivido à sua volta, à nossa volta? Eu tenho dado graças a Deus que ultimamente eu tenho ouvido tanto testemunho bom das pessoas. Nossa, eu gostaria que você fizesse isso. Nossa, você é assim, você é assado. Isso é fruto do Espírito Santo na vida da gente, mas estou longe de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Tenho certeza disso.
mas Ele vai completar até o dia de Cristo a obra que Ele mesmo começou nas nossas vidas. Mas nós temos a responsabilidade, irmãos. Nós somos portadores do maior poder do mundo. O maior poder do mundo, maior do que a bomba atômica, é o Evangelho de Cristo. O Evangelho, Paulo nos fala, né, não tenha medo daquele, não sei se é Paulo, Jesus Cristo fala isso, o próprio Cristo fala. Não tema aquele que tem poder de matar o corpo. Temam aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Esse é Deus. Deus tem poder para isso. E a gente precisa expor para as pessoas, falar para as pessoas e começar de fato a temer esse Deus, impactar a nossa sociedade. A gente precisa produzir impacto onde quer que a gente esteja. As pessoas têm que mudar, ou pelo menos nos ver de forma diferente. O mundo à nossa volta tem que mudar. Eu e você não vamos transformar o mundo inteiro, mas o nosso pequeno mundo a gente consegue mudar através do Evangelho de Cristo, através do senhorio de Cristo, nos rendendo a Ele, permitindo que Ele nos use, que sejamos na mão dEle ferramentas. E aí o testemunho grita alto, fala muito alto. Né? Tem uma frase que eu gosto de citar, de Santo Agostinho, que recentemente eu corrigi ela aqui, que ele diz assim, né? Pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Então, viva a vida ilibada de verdade, uma vida piedosa de verdade, mas fala o Evangelho, usa a palavra, fala de Jesus, mostra que Jesus Cristo é quem salva, que Jesus Cristo é quem transforma, que Jesus Cristo é quem liberta, que foi Jesus quem transformou a sua vida, que tem transformado a sua vida dia a dia. Fala dele, aponta para ele, porque a glória é dele, o poder é dele, o senhorio é dele. Aponta para Jesus, fala de Jesus, urgente, é urgente essa mensagem. Fala no nome de Cristo. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se acanhe. Porque todo aquele que o negar diante dos homens, ele vai negar diante do Pai. Amém? Então fica aí o estudo de hoje. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, é com gratidão no coração, Pai, que a gente encerra mais esse estudo de hoje, ó Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, que essa palavra que foi lançada, semeada, encontre solos férteis, ó Deus, no nosso coração. Que ela não venha cair à beira do caminho, que ela não venha ser sufocada pelos prazeres do mundo, pelas angústias do mundo, ó Deus, que ela não venha ser roubada pelos pássaros, Pai, mas que ela caia em boa terra, terra arada pelo Teu Santo Espírito e regada por Ele, meu Deus, que ela produza frutos em nós e através de nós, Senhor. Que a gente possa ruminar essa palavra, meu Deus, a fim de que possamos viver essas realidades, ó Deus. Nos ensina, Pai, com a conversão desse homem, ó Deus, tudo que a gente precisa aprender. E nos ajuda, meu Deus, a aprender, ó Pai, com o exemplo de Pedro. Senhor, tudo que a gente precisa também aprender. Nos ajuda a não ter vergonha do Teu Evangelho, a viver uma vida de fato, ó Deus, que demonstre que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E falar, Deus, falar com alegria, falar com fervor, falar, ó Deus, com esperança, com expectativa do Evangelho do Senhor, que tem poder para salvar todo aquele que crê. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, ó Pai, e por tudo que Ele representa para a nossa vida, ó Deus, e para esse mundo caído. Nós te agradecemos e oramos no nome e para a glória dEle. Amém. Estão dispensados, que Jesus continue abençoando o dia de vocês, irmãos.